Tom Branco. Jonas, que bom estar no teatro, né? Maravilhoso. Bom, eu quero dizer como é que eu te conheci. Eu estava fazendo Édipo Rei e eu era casado com a Jura, que fez a coreografia, aquela montagem com o Paulo Tran, e ela fazia teatro contigo e o J. D'Angelo em Belo Horizonte. Isso. Quer dizer, você fazia tudo, né? Você fazia teatro. Lá tinha que ser assim. Conta esse movimento que vocês fizeram em Belo Horizonte. Bom, na verdade eu sou carioca, e aí, uma briga com meu padrasto, acabei indo para lá, e aí a gente acabou formando um grupo, que era o Teatro Experimental, que fazia naquela época, corajosamente, o Textos Alternativos. Minas Gerais. Era um espetáculo fantástico, era muito bom, era do caralho. Foi histórico esse espetáculo. Nós estávamos em plena ditadura e o grupo era um grupo experimental, mas aí eu propus ao grupo que a gente tinha que fazer em Minas. 63, não, foi a montagem, foi 63. Não, foi 67. Mas aí teve... Bom, aí no Rio de Janeiro tinha o Grupo Opinião, em São Paulo o Grupo Arena, fazendo um teatro de contestação. Naquela época o teatro tinha uma força diante do público, uma presença política muito grande. Ele dizia aquilo que todo mundo queria dizer e não podia por causa da censura. E aí eu propus ao grupo fazer um trabalho contando a história de Minas do passado e fazendo um paralelo com o presente. Então, de repente, a gente fazia um discurso político que era proibido, mas que, na verdade, eles não podiam proibir, porque quem dizia aquilo era o Barão de Cocais em 1824, por exemplo. E assim a gente conseguiu fazer um trabalho popular e, ao mesmo tempo, engajado. E aí aconteceram coisas fantásticas. Deixa eu contar essa história que vale a pena. Um dia a gente foi para Brasília, o espetáculo fez sucesso no Brasil inteiro. Fomos para Brasília. Vocês viajaram por todo o Brasil? Pelo Brasil inteiro. E era um fenômeno. Não sabia, era um grupo desconhecido e lotava, né? Ninguém entendia. E toda a temporada demorou quanto tempo? Demorou um ano por aí. Foi uma coisa impressionante. Mas aí aconteceu uma coisa incrível, porque nós fazíamos um paralelo entre os inconfidentes que estavam exilados do país e os exilados que a ditadura colocava. E o mais simpatizante, que a população tinha mais simpatia, era o Juscelino. Aí nós conseguimos uma carta dele no exílio, e eu li essa carta para o público, e para o público identificar que era o Juscelino, o Brasil inteiro sabia que quando cantava Peixe Vivo, era a música do Juscelino. E nós cantávamos em Boca que Usa atrás o Peixe Vivo. Chegou em Brasília, a censura cortou o Peixe Vivo, que é para não deixar o nome do Juscelino aparecer. A gente nem era juscelinista, era só porque capitalizava a simpatia da nação. Aí apareceu um grupo de estudantes no teatro, sabendo daquilo que nós soltamos no jornal, e disse: onde é que isso acontece? E eu disse: na hora que eu vou na frente do palco, que eu falo assim, tem um grupo atrás e tal. Então a gente não cantava a Boca que Usa o Peixe Vivo, mas todos os dias na plateia tinha um grupo de estudantes cantando a música. Essa era a juventude dessa época. Boca que Usa, Boca que Usa quer dizer boca fechada. Então o público mesmo começava a saber que era o Juscelino, apesar da censura. Isso é uma demonstração do que como é que era o clima da época e como é que a estudantada era de primeira qualidade, entendeu? Como a censura era burra, intransponível e solene, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Guilherme Bianchetti, uma vez, os caras perguntaram para ele qual era a escola da pintura dele, ele falou: expressionismo alemão. Aí eles perguntaram: Alemanha de lá ou de cá? Mas aquele movimento de vocês foi muito pujante. Vocês escreviam, faziam os textos. De tudo. Tinha que fazer de tudo, não tinha nada. A gente criou as raízes de lá, né? Tanto é que eu, outro dia, tive a sensação de ser um bicho ancestral, né? Porque eu vi uma pessoa dizer assim... Um dinossauro. Disse assim: a gente está estudando você lá no Teatro Universitário. Eu digo: porra! Já sou tese. Essa era uma das histórias do Minas Gerais, mas foi uma história foi um sucesso monumental. A gente tinha um grupo que fazia teatro experimental e ficava todo mundo olhando para ver se chegou mais um carro, para ver se tinha espetáculo ou não, né? Sim. Quando estreou esse espetáculo, uma semana depois, dava fila em volta ao quarteirão, a gente ficava não entendendo nada, né? Tinha aquele teatrinho da Cruz Vermelha, né? Tinha o Marília, era um teatro ligado a Cruz Vermelha. Eu acho que tinha isso mesmo. Tinha o Francisco Nunes. E o Marília, E tinha no Automóvel Clube no teatro também, não tinha, não? Não, tinha um na imprensa oficial, que nós fizemos também,
Aí, com o dinheiro ganho, todo mundo diz assim, agora vocês têm que fazer teatro popular, porque vocês vão ser um grupo profissional, tem que faturar em cima do sucesso. O dinheiro todo que nós ganhamos, nós chamamos o Almir Haddad, o Joel de Carvalho lembra, que é maravilhoso, e montamos o Numância de Cervantes, que ele botou o nome Numância, ou Ficar a Pátria Livre, e a luta continuou lá, né? Até o dia que a gente teve que se esconder um pouco, porque a gente estava na lista negra do Serviço de Informação. Sabe que até o Luiz Carlos Barreto, uma vez esteve na lista negra do Serviço de Informações, é porque parece que ele tinha qualquer cargo aí, tipo... no Concine ou no Embrafilme, e o Luiz Carlos Barretão querido, estava numa lista negra, tinha todo mundo, bastava aparecer para nego cortar. Mas sim, já rolou também, né? E aquele grupo tinha você, tinha D'Angelo, mas tinha outras pessoas interessantes. Tinha a Paula Lima na hora do grupo também. Não, Paula Lima não. Paula Lima ficava muito... Paula Lima era bem reacionário, né? Era uma pessoa encantadora, mas ele ficava indignado com a gente. Pela luta política que o grupo tinha, e dizia isso não é teatro, isso é panfleto político, e tá aí, não é verdade. A gente fez, o trabalho do Amir foi fantástico no Numância, e sabe por que eu saí do... Olha como é que é a cidade pequena, né? Que eu saí de Minas, porque a gente tinha marcado a estreia do Numância, que o Ian Michels considerou um dos 5 espetáculos mais importantes dos últimos 5 anos, isso na época fazia Roda Viva... O espetáculo que você fez... Eu estava na Roda Viva em 68. Pois é, vários que você 66, 67, 68. Aquele da Ruth Escobar também, que o Balcão. Essa época ele considerava um espetáculo nesse nível, você vê o que era. Pois bem, a gente não conseguiu estrear o espetáculo, mas mesmo assim a crítica saiu. Eu tenho certeza que é o seguinte, que devido à repressão, censura, essas porra, todas essas merda, tudo muito burro, e muito anedótico hoje em dia, se criou também quase uma linguagem. Sabe? Tem muitas coisas que foram criadas exatamente pela proibição, como a elipse, a sinédoque, né? Você dava, por exemplo, uma mulher tirava a roupa, não podia ser vista tirando a roupa, porque só sem pentelho, não podia aparecer uma bunda inteira, e peito era singular, que tinha uma série de leis que não tem nada a ver com... Não, e era tão absurdo. Eu fiz um espetáculo com a Tânia Alves, já aqui no Rio, chamava-se Dois Pontos. Também foi um sucesso, ganhou prêmio e tudo. E aí um dia eu tive que viajar para o espetáculo e tinha que levar o texto da censura, mas ninguém achava o texto. Aí eu levei o original. Aqui tinha todo um ritual, né? Mandava o texto para censura, e ele tinha um mês para censurar. E era assim, a censura daqui... A censura de Brasília marcava com lápis comum tudo que eles achavam que era suspeito. Mas tinha uma censura localizada também. Aí a censura cada viagem daqui, que você fazia tinha que ser uma recensura. Exato. E aí a censura do local marcava em vermelho, naqueles que eles tinham marcado pequenininho, as mais importantes. E aí a gente respeitava. Quando eu fui viajar, eu não tinha esse texto para levar para o censor de lá do Nordeste. Tinha que ter aquele texto carimbado página a página. E eu entreguei um novo e disse assim, olha, vocês marquem de novo aí, vocês têm o original, porque eu vou viajar, não tenho o meu para mostrar lá. E veio marcado em lugar completamente diferente. Você imagina a loucura que era, né? Cada vez que era censurado era em local diferente. Não, e aí tinha que também fazer um ensaio geral só para censura, para ver se aquilo tinha sido respeitado. Exatamente. E se apesar daquele texto também não teria cenas censuráveis. Por exemplo, o cara pode fazer uma cena... que não tem nada demais, que foi permitida, mas batendo uma punheta, então, opa! Né? Eu me lembro... Você lembra do Coelho Neto? Eu não sei se você pegou esse censor. Era um cara que era do nosso lado. Isso vê, o cara se chamava Culhãozinho, né? Porque Coelho Neto em italiano. Aí ele chegava assim pra gente e dizia assim, olha, eu vou ter que cortar, agora você escolhe. Aqui tem uma bunda, aqui um pouco de pariu, aqui não sei o quê. Um deles eu tenho que cortar, escolhe aí. Aí a gente cortava. Eu viro com aquele 2 merda e aquele era puta negociado. que pariu, eu negocio. Era demais isso. Mas rolou, eu acho que a gente saiu ileso, a gente inventou linguagens, criou linguagens, né? E o país mudou, não foi à toa, porque tem uma série de forças, e nós estamos incluídos nessa, porque o primeiro grupo que foi para a rua para ir contra a censura foi o pessoal de teatro. Foi a primeira greve, é histórico isso, primeira greve de uma categoria, porque também a gente era
era empregado e era patrão também. A gente era dono do espetáculo, porque teatro tão pobre. Era outra maneira de fazer. Né? E hoje em dia a garotada não sabe que deve muito da liberdade que usufrui hoje em dia a esse grupo de gente que arriscou, que lutou, que mudou seus textos para poder gritar contra aquilo tudo. Mas isso acho que é um dos orgulhos dessa geração, né? Isso a gente vai levar conosco. Se bem que é o seguinte, tem certas coisas que cada geração diz. Eu viajei para o mundo inteiro, aliás, eu gostaria de falar sobre isso também. Você está bem internacional, né? Tô. Agora, você não observa o seguinte, que cada pessoa no seu lugar se queixa do lugar onde está. Pois é, mas eu acho que você viajando começa a achar que o Brasil é uma delícia, né? Porque o que eu vejo aí fora... Eu fui 5 vezes para uma produção portuguesa, viajei 22 cidades. A jogada que tem lá de teatro é terrível. Eu acho que a gente está melhor aqui, com muito mais, aliás, em tudo. E fora que o que você ouve falar daqui de Brasil lá fora, é uma coisa hoje impressionante. É como se falava dos americanos. Em Portugal, eu conheci gente que sabe mais do Brasil do que eu sei, de músicas, de filmes, acompanha tudo. E tem uma presença brasileira lá fora agora que a gente não tem noção do que é. Aqui a gente tem a mania de se falar muito mal do país, a gente acha que tudo nosso é pior. Mas vai lá fora para ver e fica um tempo, como eu fiquei. É outra história. Quanto tempo fora do Brasil? Bom, em Portugal eu fui 5 vezes, visitei 22 cidades, fiz 3 festivais internacionais com a peça Senhor das Flores, que é uma maravilha de trabalho. Senhor das Flores? É, do Vinícius Marques, um trabalho fantástico. Ele é português? Não, esse é brasileiro. A produção lá era portuguesa. Vinícius? Vinícius Marques. É um cara maravilhoso. Não é muito conhecido, mas no ele Brasil. É de primeira Agora qualidade. Agora também conhecido em Portugal. E foi dirigido pelo Caco Ciocler. O espetáculo foi uma maravilha. Uma maravilha. Eu acho que a gente está indo muito bem. Lamentavelmente a gente quer sempre o melhor, né? Lamentavelmente não. Lamentavelmente a gente não tem essa noção que viaja a América do Sul toda, não se produz 1/5 do que se faz aqui de cinema, de teatro, de música, de tudo. A nossa música hoje já é consumida no mundo inteiro e traduzida. Ontem mesmo eu estava assistindo a TV francesa, estava lá a mulher cantando Martinho da Vila, né? E eu acho que nós estamos num caminho muito bom, eu estou muito otimista. Mas o que eu estava aqui querendo dizer... Espera aí, deixa eu fazer uma ressalva. Vai, continua. É um caminho muito bom nas artes. É isso que eu estou falando, no setor das artes. Só o seguinte, nós somos massa. Você se considera massa? Eu acho que a gente tem um poder de, mesmo que seja milimétrico, mas juntando vários milímetros, dá para fazer uns 10 centímetros, de mexer com as mentes e de mudar. E eu acho que a história tem mostrado isso. A gente pode ir mudando, só que a história anda muito lenta, a nossa vida é muito curta, né? A gente tem pressa de conseguir. A gente quer mudar tudo, né? Claro. Na visão de quem não muda tudo, não muda nada. Mas a gente tem visto mudanças bem interessantes nessa trajetória toda, né? Nesse teu percurso, o que mudou? Em que ocasiões que mudou, na tua opinião? Bom, eu acho que a gente conseguiu, primeiro, a grande mudança, que a gente conseguiu entrar numa democracia, derrubar um cara como o Collor, por exemplo, e começamos pouco a pouco a... O Collor foi presidente democrático, dentro do sistema democrático. Mas eu digo que a democracia também... O Tancredo não foi. Não, o que eu quero dizer, a democracia que eu falo é que o povo foi para a rua, se manifestou e se conseguiu derrubar. Ah, sim, não, mas... Claro que teve forças que ajudaram. Também elegeu com 35 milhões de votos. E é o seguinte... Quer dizer, e aí vale a pena a gente lembrar também que do jeito que as coisas estão em corrupção largada, para amanhã chegar um outro carismático, assim, tipo Collor, e a população apoiar, não custa. Então, esses canalhas que estão fazendo as jogadas que estão fazendo, estão plantando o seu próprio enterro. Porque se eles continuarem nesse ponto, assim que chegar um líderzinho total, carismático e com ideias autoritárias, ele vai ganhar
a população num minuto, não custa. Você acha que o poder legislativo vai além das pernas do jeito que a coisa está? Não. Por exemplo, você acha que um senador, um deputado, pode sair do Congresso com qualquer sinal de que ele é um parlamentar? Se ele é cascudo? Acho difícil. Porque sabe que em Roma, por exemplo, não se vê padre na rua. Vestido de padre, não. Por quê? Porque eles têm bronca do Vaticano. O Vaticano é um filé lá dentro. Inclusive se meteram naquelas encrencas todas, da P2, do Banco Ambrosiano, tudo era avalizado pela IOR, que é Instituto pela Ópera Religiosa, que era o Banco do Vaticano, cujo presidente era o Marcinkus, arcebispo de Chicago, que era o Leão Checa do Papa, e que bancou toda aquela sacanagem. Então, quer dizer, está na cara que tinha privilégios, por exemplo, quem podia entrar no Vaticano tinha telefonema de graça para o Brasil, que o orelhão do Vaticano não paga nada, telefone para onde bem entende, quer dizer, era um luxo total. Então o padre para sair de lá tinha que se disfarçar. Minha esperança é que isso comece a acontecer aqui. O problema é você saber exatamente quem é realmente corrupto ou não, porque a imprensa está muito comprometida. Então, às vezes você vê, se alguém está começando a assumir poderes, lá vem um grupo, e basta ler a história da imprensa brasileira, a gente sabe que ela sempre foi comprometida. Você lê Chateaubriand, você vê a história, várias histórias que a gente conhece, o Weiner, o livro do Weiner, você sabe que tem todo um comprometimento com as elites, que alguém que vem lá mostrando um pouco as asinhas, eles vêm lá e começam a insinuar coisas, a descobrir pequenos detalhes que você não pode dizer. O chamado dizia que qualquer órgão de imprensa que não tem anúncios suficientes para pagar para pagar suas contas, ele está errado, ele é antiético. Pois é. E aí começa a apelar, né? Hoje em dia está muito difícil, né? As pessoas se equilibrarem. Claro que vai viver de conta do governo. Pois é. Ele vai ter muita matéria redacional, matéria paga redacional. Mas isso não significa que Correio Brasileiro tinha uma tabela para matéria redacional. Mas quem hoje tem a sua autossuficiência faz o jogo contrário. Né? Ele acha que se começar a combater, inventar escândalo, é isso que vende. Antigamente, lembra que tinha uma história que a gente dizia que tinha jornal que espremia, saía sangue? Porque só vivia de crimes? Hoje em dia está em qualquer jornalzinho, telejornal ou jornal comum, isso virou... Na televisão, tá liberado. Mas também é o seguinte, tinha uma contradição no dia e na luta democrática, que o leitor, eles classificavam o público-alvo, era C de baixo poder aquisitivo. E imprimia tanto que o custo do papel encareceu o jornal. Tinha que fazer vagabundo. Então, o Democrático era do Tenório e o Dia, a notícia era do Chagas Freitas. Aliás, é que a notícia era só notícia e estava muito mal das pernas, assim, então bota sangue na primeira página, aí pintou o Dia. E foi o jornal que mais vendeu no Brasil, no Rio de Janeiro, pelo menos. A imprensa sempre foi um pouco o refúgio da inteligência canalha, né? Sem dúvida. Mas se bem que eu adoro a imprensa, eu amo a imprensa. Tem o seu lado positivo, como em todo lugar tem o seu lado positivo. A gente generaliza que todos os senadores são corruptos e não é bem assim. E o difícil é você saber quem é mesmo, né? Porque tem horas que a imprensa está comprometida e destrói um cara porque ele é perigoso, eleitor como potencial candidato, né? E isso você sabe que toda hora está acontecendo. E até provar que gato não é lebre é complicado. Então, nós temos visto aí muito canalha sendo colocado como... E as pessoas não conhecem a história, né? Não sabe que a Arena deu o PDS, que deu como era? PFL e agora deu o DEM. Né? É o mesmo grupo que estava na ditadura. Eu acho que a gente tem uma coisa muito especial, que a gente não tem aquelas raízes que os europeus têm, e está tudo por se inventar, a gente tem muito mais soltura. Nós não temos mitos nem utopias. Então, para nós, está tudo por se fazer. E é claro que nesse aprendizado leva-se muita porrada, erra-se muito, mas eu tenho minha esperança que a inteligência não falta. A gente que trabalha nesse setor, a gente sabe como é que a equipe técnica dá soluções maravilhosas sem precisar passar por uma escola inteira. Né? Não precisa nada, tem um poder de criatividade, de iniciativa. Eu acho o nosso povo um povo super, da maior qualidade. E é nisso que eu acredito.
e a própria história vai forçando com que essas pessoas se articulem melhor, porque inteligência não falta. E eu acho que há muita gente ignorante, mas burra não são. Nós falamos de tantas coisas, e eu quero saber o seguinte, paralelamente a isso, ou então nós, na nossa Margenstrasse, que é o palco, as tábuas, a televisão e o cinema, que está centralizado, eu não sei bem por que razão. Como é que caminhou ao lado dessa coisa toda envolvida? Eu acho que a gente tem uma grande qualidade, né? Sem falar dos prêmios internacionais que a gente tem ganho por aí. Então a grande qualidade que eu achei que a grande virada, me pareceu, vamos começar pelo cinema, é que antes todo diretor queria fazer o filme de cabeça, né? Queria fazer o grande filme cabeça, o grande filme intelectualizado e tal. Todo mundo queria ser... E depois isso começou a mudar, uma garotada nova começou a aparecer e nós temos uma diversidade de tendências, se faz de tudo quanto é estilo, de tudo quanto é tipo de filme, e todo mundo já está começando a pegar uma câmera e fazer 300 mil curtas, e não só no Rio e São Paulo. Eu fiz um filme lá Nós também temos grua à vontade. Eu me lembro que não existia uma grua no Brasil. É verdade. Nós estamos fazendo, já tem gente, eu fui fazer um filme em Pernambuco, com todo know-how, né? O Amarelo Manga, por exemplo, é um... Você sabe, a gente tem feito filme pelo Brasil inteiro, já tem gente produzindo cinema. E teatro também, né? Tem lugares que você não consegue ir porque não tem mais vaga. Em geral, quando você vai, eu não vou porque nós somos candidatos quase sempre ao mesmo personagem. É verdade. É verdade, então tem isso. Mas fizemos um agora recentemente, né? Sim, fizemos junto. Nossa Vida Não Cabe no Opala. Aliás, agora em 2008, eu queria que você tivesse no dia do lançamento, vai entrar um livro de uma jornalista paulista contando a minha história. Chama-se Jonas Bloch, O Ofício de uma Paixão. Eu estou bem contente disso acontecer, porque... Mas eu conto, não fica uma coisa de egotrip, não. Eu conto só os fatos mais significativos. Não é de tua autoria, né? Eu acho que nós estamos indo bem. O que me incomodou um pouco foi o lado do patrocínio. Porque se por um lado foi muito positivo o de botar grandes produções e tal, por outro lado, a gente montava espetáculo, nós nos juntávamos e saía o espetáculo. Hoje você não consegue fazer isso, porque é uma fortuna, né? É raro o lugar que você consegue fazer uma produção independente. É ou não é? Você hoje, se você não tiver o patrocínio, você não consegue espaço, você não consegue nada. Story of my life. Ô, Jonas. Está na hora. É que nós estamos aqui no meu teatro, daqui a pouco vai começar o espetáculo. Você percebeu que eu estou olhando o relógio. Tá bom. Que nem aquelas vedetes que ficam dançando e olhando o relógio, mascando chiclete. Mas nós temos. Nossa conversa rendeu e poderia render mais um sem frescura. E quando você lançar seu livro, eu toco pelo meu que se chama Por que se mete, porra? Que ótimo. Muito prazer em falar contigo. Adorei. Você sabe que você é um querido, né? Ainda bem que a gente gosta, porque nós somos concorrentes com muita frequência. Mas sem grilo, sem nenhum grilo. Sem nenhum grilo. Estamos unidos. Se eu não pegar, está muito bem entregue. Aliás, melhor entregue aqui a ele.